Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 141. Sangue espirrou no ar, espalhando-se em gotas vermelhas no meio do voo. A chama imponente brilhou apenas por um instante antes de se extinguir rapidamente. Brasas se soltaram da lâmina quebrada, revelando rachaduras ao longo de sua superfície danificada. Todos no campo de treinamento ficaram paralisados. Eles encararam a figura ainda envolta em chamas persistentes, seus corações cheios de uma emoção complexa demais para nomear, algo que ardia nos olhos e ameaçava fazer derramar lágrimas. Ha 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 ha. Isso foi incrível. Tokikaki berrou com os olhos brilhando de excitação. Muito legal. Os olhos de Kuzan brilharam de admiração. Os outros não conseguiram evitar cerrar os punhos, exalando profundamente com uma sensação de alegria crua e catártica. Uma baita greve. Darren olhou para Yamakaji encharcado de sangue à sua frente, com um sorriso satisfeito nos lábios. A lâmina quebrada e em brasa estava firmemente alojada entre os músculos duros como o ferro do seu peito, e o sangue jorrava constantemente do ferimento. Aquele ataque foi impressionante. A força bruta, a recusa em ceder, a vontade de seguir em frente, tudo estava concentrado naquele golpe. Um espírito inquebrável forjado em aço. Para ser franco, aquele ataque já havia superado até mesmo o nível pós-treinamento de Gion. Se tivesse atingido qualquer outro oficial da Marinha aqui, provavelmente estaria gravemente ferido, com os órgãos internos perfurados. Mesmo com os melhores médicos do quartel-general da Marinha, a sobrevivência seria incerta. E mesmo com seu próprio corpo forjado em aço, imune a lâminas e balas. Darren franziu a testa ligeiramente. Sentia que sua respiração estava irregular. Ainda levaria pelo menos meia hora para o ferimento começar a formar crostas. Isso aconteceu apenas porque seu físico melhorou recentemente, especialmente depois das lutas com Birnwold e Roger. Se tivesse sido antes, sim, levaria no mínimo 2 horas. Não há dúvida sobre isso. Yamakaji realmente era um dos futuros pilares do quartel-general da Marinha, um verdadeiro campeão da justiça. Claro, ele tinha contido um poucos golpes. E sim, ele queria ajudar aquele simpático cabeça-quente a aprimorar sua esgrima. Mas ainda assim, não havia como negar. Esses vice-almirantes que deixaram sua marca na história original realmente ganharam seu lugar. Yamakaji olhou para o sorriso que se formava no rosto de Darren e congelou por um momento. Então, de repente, sorriu com sangue manchando seus dentes. Cheguei na sua frente. Ele sorriu com orgulho silencioso, peito estufado e olhos brilhando. Você realmente é forte. Ele murmurou suavemente as pálpebras pesadas enquanto se fechavam lentamente. Darren estendeu a mão e o pegou. Todos correram, pegando seus Dendemushi para chamar o corpo médico. Logo médicos militares chegaram e cuidadosamente colocaram Yamakaji em uma maca. Qual é a condição dele? Zephyr olhou para o rosto pálido e inconsciente de Yamakaji, com as sobrancelhas franzidas de preocupação, e se virou para o médico. Após um rápido exame, o médico assentiu e disse calmamente. Não é nada sério. Ele só perdeu muito sangue e tem 3 fraturas finas no braço. Se fizermos uma transfusão logo, ele vai ficar bem, sem risco de vida ou complicações a longo prazo. Só então a multidão deu um suspiro coletivo de alívio. E então, como se todos tivessem percebido algo ao mesmo tempo, todas as cabeças se voltaram para Darren. Esse cara, ele se conteve. Darren ignorou os olhares e se virou lentamente, estreitando os olhos para Tokikaki com um sorriso irônico nos lábios. Você estava gritando com bastante entusiasmo, comandante Tokikaki. Tokikaki estremeceu quando Darren sorriu para ele, com suor frio escorrendo pelas costas. Ah, bem, só estou tentando animar o momento, sabe? Darren não disse nada, apenas continuou sorrindo. Tokikaki forçou um sorriso e começou a recuar passo a passo. Zephyr lançou-lhe um olhar fulminante e então deu um passo à frente. Doutor, verifique os ferimentos de Darren também. Não precisa, Zephyr-sensei, respondeu Darren balançando a cabeça. Como assim, não precisa? Você acabou de sair do hospital com um ferimento grave, seu pirralho. Ao ver a expressão descuidada e despreocupada de Darren, o tom de Zephyr ficou mais severo. Se você sofrer danos duradouros, vai se arrepender. Ele parou no meio da frase. Seus olhos, escondidos pelos óculos de sol, se arregalaram em descrença enquanto ele olhava para o peito de Darren. A ferida já tinha parado de sangrar, a boca de Zephyr se contraiu. Agora ele entendia porque Sengoku parecia ter visto um fantasma ao falar sobre Darren. Esse cara era mesmo humano. Zephyr-sensei, apresse-se e comece a próxima partida logo. Estou ficando impaciente. Kuzan de repente se inclinou, flexionando os bíceps animadamente com os olhos brilhando de expectativa. Zephyr soltou um longo suspiro e assentiu. Tudo bem. O vencedor deste duelo. Ele olhou para Darren. Darren Rogers. Os 4 primeiros colocados na rodada final do campo de treinamento são Kuzan, Tokikaki, Gion e Darren. Antes das semifinais, precisamos decidir a 5ª vaga. Os candidatos ao 5º lugar são Onigumo e Yamakaji. Mas devido aos ferimentos graves de Yamakaji, ele não pode continuar na competição. Portanto, o vencedor desta luta é... Zephyr fez uma breve pausa prestes a declarar Onigumo vencedor. Zephyr-sensei, desisto desta partida. Onigumo falou sem aviso. Zephyr piscou, então olhou para ele seriamente e perguntou. Você tem certeza? Onigumo colocou a mão calmamente no punho da espada. Sim,
Aquele golpe do Yamakaji agora há pouco. Eu não teria conseguido aguentar. Eu não sou igual a ele. Aquele quinto assento pertence a ele. Zephyr o estudou por um momento, então um traço de aprovação apareceu em seus olhos. Nesse caso, declaro oficialmente Yamakaji o quinto cadete mais bem colocado do campo de treinamento. Ninguém levantou objeções. Afinal, o golpe incrível de Yamakaji já provou que ele era mais do que digno. Agora vamos para o sorteio final. Zephyr pegou um conjunto de pedaços de papel dobrados e os colocou na frente dos 4 finalistas. Kuzan deu um passo à frente ansiosamente e pegou um. Darren e Gion seguiram em seguida, cada um escorregando. Tokikaki olhou nervosamente para o último que restava na mão de Zephyr, suando copiosamente como se tivesse engolido uma mosca. Ele olhou para Darren. Sim, isso seria morte instantânea. Depois em Kuzan. Sim, não está morto, mas está bem perto. Depois em Gion. Sim, pior que a morte. Zephyr-sensei? Posso desistir agora? Tokikaki se encolheu, levantando a mão com um sorriso tímido. Não, 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 não. Zephyr, Darren, Kuzan e Gion lhe deram uma resposta unânime e direta. Firme e implacável. Tokikaki. Tremendo, ele pegou o último pedaço de papel e o desdobrou lentamente. Número 2. Que pena, Tokikaki. Uma voz provocadora veio de trás, cheia de diversão. O rosto de Tokikaki empalideceu. Ele se virou rigidamente. Ali estava o Comodoro da Marinha, segurando um pedaço de papel amassado marcado com o mesmo número, 2. Ele olhou para Tokikaki com um meio sorriso. Você não estava gritando bem alto antes? Algo sobre derrubar esse desgraçado, certo? Capítulo 142. O vencedor da primeira partida é Kuzan. Zephyr ficou na beira do campo de treinamento, com os braços cruzados, enquanto fazia o anúncio em voz alta. A partida entre Kuzan e Gion, que havia sorteado o número 1, terminou sem suspense. Assim como Onigumo havia dito antes, sem o armamento aqui, nenhum deles tinha a menor chance contra um monstro como Kuzan. O domínio inicial de um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia era inegável. A capacidade passiva de se tornar intangível era suficiente para torná-lo virtualmente intocável. Mesmo com a habilidade de Gion com a espada, uma das mais fortes do acampamento daquele ano, ela não tinha como contra-atacar. E mesmo sem sua Akuma no Mi, a força natural de Kuzan ainda excedia em muito a dela. Em menos de 1 minuto, a batalha terminou com as pernas de Gion congeladas. Os espectadores não ficaram surpresos, mas ainda assim ficaram impressionados com o poder avassalador de Kuzan. Com isso, Kuzan avançou para a rodada final. A seguir, Darren Rogers versus Tokikaki. Todos os olhos se voltaram para eles em antecipação enquanto Zephyr desviava o olhar. Então algumas linhas escuras apareceram em sua testa. Tokikaki ficou paralisado, com a expressão de um homem a caminho da forca. Suas 2 pernas peludas tremiam como um par de maracás. O que houve, comandante Tokikaki? Não vai se apresentar? Darren caminhou até o centro do campo, girando o pescoço até que ele estalasse como feijões estourando. Ele olhou para Tokikaki com um olhar divertido e sorriu. Estou bem aqui. Essa é a sua chance perfeita de derrubar esse desgraçado, lembra? Só aquele olhar, especialmente com o sorriso assustador de Darren, fez Tokikaki suar frio. Ele desviou o olhar do Comodoro com a voz trêmula enquanto se virava para Zephyr. Zephyr-sensei, acho que estou doente. Não estou me sentindo bem. Ele apertou o peito e fez uma cara exagerada de desconforto. Todos. A boca de Zephyr se contraiu. Ele revirou os olhos. Esse pirralho acha mesmo que meu aqui de observação não funciona? Tem certeza de que não está se sentindo bem? Isso poderia realmente funcionar? Os olhos de Tokikaki brilharam. Ele assentiu furiosamente como um boneco de mola. Sim, eu contraí uma doença. Uma doença grave que me impede de duelar. Zephyr soltou um longo e caminhou casualmente até uma torre de treinamento próxima. Sem hesitar, carregou um projétil no cano e ajustou a mira. O cano escuro e ameaçador apontou diretamente para Tokikaki. Sente-se melhor agora? Tokikaki. Todos os outros. De repente estou me sentindo muito melhor, Zephyr-sensei. Estou pronto para ir. Ao ver Zephyr prestes a atirar, Tokikaki avançou, com as pernas tremendo, enquanto se dirigia ao centro do campo. Sim, virando-me para verificar a cada poucos passos. Zephyr balançou a cabeça, exasperado. Tecnicamente, desistir era permitido. Fazia parte das regras. Mas com uma doninha como Tokikaki como instrutor, Zephyr sentiu que era seu dever empurrá-lo na direção certa. O garoto precisava de mais coragem. Não que Zephyr fosse admitir que ele também queria muito ver Tokikaki levar uma surra na cara. Tão merecedor de uma surra. Darren, vê você está pronto? Tokikaki ficou no campo, mantendo uma sólida distância de 10 metros entre eles, fazendo o que deveria ser uma pose arrogante. Seus joelhos ainda tremiam. Naquele momento, Tokikaki vai em frente. Você não acabou de me sussurrar que se você levasse a sério, poderia prender Darren no chão e transformá-lo em pó? Isso foi muito foda. Kuzan ergueu os punhos no ar, comemorando em alto volume e com o rosto brilhando de excitação. A expressão de Tokikaki congelou instantaneamente. Mano, eu sussurrei isso pra você. Sussurrei. Quer dizer, guarde pra você. Isso foi se gabar. Você sabe o que é se gabar? Quem diabos quer lutar com um monstro como Darren? Ele gritou internamente, com o rosto contorcido como se tivesse engolido um inseto. Calha a boca, Kuzan. Ele finalmente não conseguiu se conter e surtou. Kuzan piscou, então seus olhos brilharam ainda mais. Ah, entendi.
Você está tentando ser discreto, hein? Cara, isso é muito legal, Tokikaki. Vai nessa. Derrube o Darem. Ele fez um grande sinal de positivo. Você mesmo disse, né? Você estaria nos esperando lá em cima. Agora vai. Olhando para o rosto irritado de Kuzan, Tokikaki não queria nada mais do que pular e arrancar aquela boca grande dele. Ele se virou rapidamente para Darem, prestes a soltar um olhar desesperado. Eu não. Ele está inventando. Mas no momento em que ele virou a cabeça, um punho já crescia rapidamente no reflexo de suas pupilas. Bum! Ouviu-se o som de dentes quebrando sob um soco, seguido pelo grito agudo e agudo de porco de Tokikaki, que ecoou sem parar. Todos que assistiam estremeceram, os dentes cerrados. Seus corpos doíam só de ver. 30 segundos depois. Estrondo. Fumaça e poeira enchiam o ar, cobrindo o campo de treinamento com uma névoa densa. O chão ficou cheio de crateras e estragos, uma completa bagunça de destruição. Da névoa que se dissipava, Darem saiu, espreguiçando-se com um sorriso preguiçoso, parecendo completamente revigorado. Atrás dele, em um poço absurdamente fundo, Tokikaki estava esparramado com o rosto inchado como a cabeça de um porco, os olhos vazios e desfocados enquanto olhava para o céu, as pernas se contraindo de vez em quando. 2 tamancos de madeira quebrados estavam espalhados perto de sua cabeça. Os oficiais da marinha reunidos permaneceram rígidos como estátuas, com expressões vazias e olhos tremendo incontrolavelmente. Zephyr segurou a testa e soltou um longo suspiro. Vencedor, Darem. Ele balançou a cabeça e anunciou o resultado da partida. Em seguida, Gion e Tokikaki competirão pelo 3º lugar. Ele olhou para Tokikaki, ainda esparramado e imóvel, e prosseguiu com a ligação. Considerando que Tokikaki não é mais capaz de... Espere. Uma voz rouca interrompeu-o de repente fraca. Todos congelaram, assustados. Tokikaki subia lentamente do poço, cambaleando enquanto lutava para se levantar. Sangue escorria de seu corpo ferido, faltando um grande pedaço de seu dente da frente. Mas sua expressão era resoluta. Eu quero lutar contra essa. Sua voz tremia, mas sua vontade era clara. Sangue pingava no chão abaixo dele, pintando um quadro horrível. A multidão ficou em silêncio, então, lentamente, um brilho de respeito começou a aparecer em seus olhos. Kuza mordeu o dedo, com os olhos vermelhos de emoção. Que homem, mesmo depois de levar uma surra brutal, ele ainda insiste em lutar até o fim. Zephyr observou, um pouco atordoado. Aquele olhar nos olhos de Tokikaki, resoluto, inflexível, despertou algo. Tem certeza? Seus ferimentos. Darem conteve seus golpes, mirando principalmente no rosto, mas mesmo isso foi o suficiente para destruir a maioria das pessoas. Tokikaki assentiu com força e deixou escapar. Tenho certeza, Zephyr-sensei. Talvez eu tenha julgado mal. Esse garoto pode realmente ter o que é preciso. Essa é minha chance de me aproximar de Gion, quer dizer, de lutar com ela. Esqueça o que eu disse. Zephyr quase engasgou no local. Com o rosto cheio de irritação, ele acenou com a mão. Tudo bem, vá lutar. 1 minuto depois, Tokikaki foi levado em uma maca coberto de hematomas. Após um rápido exame médico foi confirmado, 3 costelas quebradas. Mas seu rosto continha apenas decepção enquanto ele murmurava atordoado. Tão perto. Quase toquei na mão de Gion. Todos o encararam em silêncio e atordoados. A cena inteira parecia ter virado a realidade de cabeça para baixo. Zephyr sentiu o peito apertar de frustração. Ele pegou um charuto e deu uma longa tragada. A partida final começa agora. Kuzan versus Darem. O duelo deles determinará o topo do campo de treinamento. Capítulo 143. A luta pelo topo da classe. Darem Rogers versus Kuzan. Quando a voz de Zephyr ecoou pelo campo de treinamento, todos os pares de olhos se iluminaram. Toda a atenção se voltou para Darem e Kuzan, cheia de expectativa. Finalmente está acontecendo. Este é um confronto entre monstros. Ambos são usuários extremamente fortes de Akuma no Mi. Não sei porquê, mas Darem transmite uma sensação de pressão muito maior. Mesmo assim, será que ele tem alguma forma de ameaçar Kuzan? Usuários do tipo Logia são muito difíceis de lidar. Os fuzileiros navais de elite, vindos do mundo todo, não conseguiam deixar de sussurrar entre si. Depois das lutas anteriores, eles estavam bem cientes de que Darem e Kuzan não estavam mais no mesmo nível que os outros. Somente monstros podiam lutar contra monstros. Na beira do campo, Zephyr permaneceu em silêncio, com uma expressão séria enquanto observava os 2 combatentes por trás dos óculos escuros. Nem Darem nem Kuzan foram pressionados a mostrar toda sua força até agora. Mas esse duelo, essa batalha pelo topo, poderia finalmente revelar do que eles realmente eram capazes. Darem, você está pronto. Finalmente é a nossa vez. Kuzan correu para o centro do campo, com o rosto vermelho de excitação e os olhos ardendo de espírito de batalha. Darem riu da explosão. Ele tinha que admitir que o jovem Kuzan tinha um estranho talento teatral, mas não era do tipo que irritava as pessoas. Ele não desperdiçou nenhuma palavra. Com um movimento de pulso, a braçadeira de metal derreteu, torceu e condensou-se em uma esfera de metal. E então foi lançada para frente com uma violenta explosão de força magnética. Bum bum bum. A esfera explodiu para frente com velocidade e poder impressionantes. Sua passagem rasgando o ar com fortes estrondos sonicos e deixando anéis de ondas de choque brancas para trás. Contra um monstro como Kuzan, Darem não tinha motivos para se conter.
Com a propulsão magnética levada ao máximo, a velocidade da esfera de metal era claramente mais que o dobro do que havia sido contra Yamakagi. Foto. Além de Zephyr, ninguém mais no campo conseguiu rastrear a trajetória da esfera. Tudo o que sentiram foi uma rajada repentina de vento e então o rosto de Kuzan explodiu. Fragmentos de gelo se espalharam pelo ar. A maior parte da cabeça de Kuzan foi destruída, restando apenas blocos irregulares de gelo crivados de rachaduras. Os fragmentos se transformaram em um rosto novamente. A expressão de Kuzan vacilou, claramente pego de surpresa. Tic. Só então os fuzileiros navais voltaram a si, todos eles respirando fundo enquanto arrepios percorriam suas espinhas. Alguém viu? Perguntou Doberman com o rosto pálido. Não. A voz de Oniguma estava rouca, como se tivesse sido queimada. Aquilo foi irreal. A testa de Dalmatian estava encharcada de suor frio. Os outros ficaram paralisados com os olhos arregalados de descrença. Só agora eles perceberam o quanto Darren estava se segurando em sua luta contra Yamakagi. Se qualquer um deles estivesse ali no lugar de Kuzan, aquela esfera de metal teria explodido suas cabeças. E ao contrário de Kuzan, cujo corpo poderia se reformar com gelo, eles não explodiriam em cacos. Eles estariam explodindo em sangue e massa encefálica. Como esperado, você é forte. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Kuzan. Ele congelou por um segundo. Mas então o olhar de choque desapareceu, substituído por uma excitação ardente e uma euforia pura. Você realmente é o homem que eu reconheci. Darren, só alguém como você é digno de ser meu rival para o resto da vida. Quando as palavras saíram de sua boca, uma onda de gelo visível surgiu da mão de Kuzan, condensando-se rapidamente em uma lança de gelo brilhando com um frio de gelar os ossos. Seu sorriso desapareceu. Sua expressão tornou-se séria e concentrada enquanto ele dava um passo à frente, o corpo esticado como um arco totalmente esticado. A lança de gelo erguida em sua mão, brilhava friamente sob o sol escaldante. Cuidado, Darren. Vamos ver como você lida com isso. Com sua postura firme, Kuzan estreitou os olhos e então lançou a lança de gelo com toda a sua força. Estrondo. Uma onda de choque branca explodiu enquanto a lança cortava o ar com uma velocidade assustadora. Darren estreitou os olhos. Seu campo biomagnético atingiu instantaneamente o limite. Ele se moveu levemente, apenas o suficiente para que a lança coberta de gelo cortasse seu cabelo e cravasse-se nas ruínas de uma fortaleza militar. Em menos de um segundo, toda a estrutura foi consumida pelo branco. Congelada como um enorme bloco de gelo, a geada se espalhou por mais de 10 metros antes de finalmente parar, deixando os fuzileiros reunidos com os olhos arregalados de horror. No momento em que ele desviou da lança de gelo, Darren avançou como uma bala de canhão. A força bruta quebrou o chão sob ele em camadas, levantando areia como ondas rolando. Tão rápido, as pupilas de Kuzan se contraíram, mas seus olhos ardiam com um feroz espírito de luta. Ele sabia que Darren era forte, mas enfrentá-lo de frente significava que a pressão esmagadora estava em outro nível. Ainda, Kuzan levantou a mão e um pilar de gelo branco saiu de sua palma. Bola de gelo. Nesse momento, uma esfera de metal surgiu de trás de Darren. Num piscar de olhos, expandiu-se em um enorme escudo de metal que se chocou contra o pilar de gelo. Bum! O pilar se estilhaçou com o impacto, explodindo em uma chuva brilhante de cristais de gelo. No instante seguinte, Darren atravessou a névoa gelada como um fantasma, aparecendo no ar bem na frente de Kuzan. Ele girou rapidamente, acumulando força centrípeta e com esse impulso, sua bota militar preta estalou em direção à cabeça de Kuzan como um chicote. Kuzan não vacilou. Outra lança de gelo se formou em sua mão, e ele a balançou para bloquear, mas durou apenas um momento e depois quebrou. Eu ganhei. Kuzan de repente caiu na gargalhada. Em vez de recuar, ele avançou, com os braços bem abertos. Ele queria receber o chute de Darren de frente usando sua intangibilidade logia e então congelá-lo no contato. Não importa o quão forte Darren fosse, ele não conseguiria tocar em um usuário de logia sem aqui. Hora do gelo. O quê? Bang! A bota de Darren, carregada por um redemoinho, atingiu com força o rosto de Kuzan. A multidão assistiu enquanto o rosto comprido e equino de Kuzan se contorcia grotescamente, sua pele ondulando com o impacto. Aquela força monstruosa, comparável à de um gigante, lançou Kuzan pelo ar. Ele voou mais de 100 metros antes de se chocar contra um prédio de salas de aula como um míssil. Estrondo. Todos ficaram em silêncio e atordoados enquanto o prédio de 5 andares rachava, cedia e desabava andar por andar, até desabar em uma enorme nuvem de poeira. Uma onda de choque estrondosa se seguiu, espalhando poeira e detritos como um maremoto. Capítulo 144. A terra soltou um estrondo pesado e tenso enquanto nuvens de fumaça e poeira subiam, empurradas pela onda de choque. Todos olhavam estupefatos para o prédio de ensino destruído, com as bocas se contraindo. Esse chute, dói só de assistir. Espere. Darren acertou um golpe em Kuzan. O ataque dele, realmente funcionou. Será que Darren? A compreensão tardia atingiu a todos de uma vez. Todos se viraram para Darren com as pupilas se contraindo. O Comodoro ainda mantinha a postura de um chute de acompanhamento. Em suas pesadas botas militares pretas e polidas, uma pressão invisível e espiralada se formava como um furacão em espiral. Armamento aqui. Darren dominou aqui do armamento. Esse tipo de talento. Ele é um monstro completo. Inacreditável. Os fuzileiros navais ficaram incrédulos, lutando para confiar nos próprios olhos. Naquele momento,
Darem, seu pirralho. Uma fortaleza militar abandonada é uma coisa, mas aquele era o prédio da escola. Você não podia ter chutado em outra direção? Zephyr rugiu com os dentes cerrados, o coração praticamente sangrando de dor. Seu rosto estava tomado pela angústia. Felizmente, o campo de treinamento ainda não havia começado oficialmente, então nenhum funcionário havia se mudado para o prédio. Caso contrário, isso poderia ter se transformado em um desastre. Mesmo assim, reconstruir a estrutura custaria uma fortuna, e Sengoku definitivamente lhe daria outro olhar frio. Quanto isso vai custar? Os fuzileiros navais. Zephyr Sensei, agora é realmente hora de se preocupar com isso? Desculpe-me, Zephyr Sensei. Pagarei o dobro do custo original por todos os danos causados durante o duelo, disse Darem com um sorriso enquanto abaixava lentamente sua bota flutuante. Zephyr congelou. Tudo bem então. Continue. Todos. Suas bocas se contraíram novamente, mas então outra pergunta os atingiu. Espera, a luta acabou? Aquele monstro Kuzan estava acabado? Eles arregalaram os olhos e olharam para as ruínas do prédio de ensino. Uma fumaça espessa subia e pairava, e das rachaduras nas paredes desmoronadas, um brilho branco gelado começou a emergir. Pouco a pouco, o gelo cristalino se espalhou das profundezas dos escombros, florescendo em deslumbrantes flores de gelo à medida que avançava, eventualmente formando uma forma humanoide em frente às ruínas. Tosse, tosse. Um filete brilhante de sangue escorria do canto da boca de Kuzan. Metade de seu rosto estava visivelmente inchado, mas seu olhar para Darem brilhava de excitação. Aqui. Armamento aqui. Você realmente é digno de ser meu oponente. Que físico ridículo! Darem não pôde deixar de se maravilhar em silêncio enquanto olhava para a expressão pronta para a batalha de Kuzan. Se fosse qualquer outra pessoa aqui, não teria conseguido receber aquele golpe de frente. Até mesmo Tokikaki, endurecido pelo treinamento especial de Darem, com seu corpo endurecido e habilidades de combate corpo a corpo, teria ficado seriamente ferido ou desmaiado por aquele chute, que havia sido infundido com a ki de armamento. Mas Kuzan ficou lá como se nada tivesse acontecido. Resistência física de nível monstruoso? Uma imagem repentina passou pela mente de Darem. Sakazuki recebendo vários golpes diretos da Gura Gura no Mid Barba Branca durante a guerra no Kume. Não foi só isso. Ele olhou para o prédio destruído e rapidamente o remontou. Normalmente seu ataque causava dano em 3 estágios. Primeiro foi a força bruta e a força explosiva do chute. O segundo foi a explosão do armamento aqui. O terceiro foi quando Kuzan bateu no prédio e ficou soterrado nos escombros. Mas estava claro que Kuzan havia anulado o terceiro impacto por meio da elementalização. Não é de se admirar que nos estágios posteriores as batalhas entre almirantes e caças de nível Yonk durassem dias. Cada um deles havia treinado seus corpos a níveis desumanos. Mesmo no combate corpo a corpo mais selvagem, não havia como resolver o problema rapidamente. Ainda quer continuar, Kuzan? Darem sorriu. Kuzan sorriu. Claro. Mas já que você dominou aqui do armamento, não tenho escolha a não ser usar esse movimento. Ele respirou fundo, deu um passo à frente com o pé direito e levantou a mão. Seu olhar se tornou penetrante. Um fio de gelo escorreu lentamente de sua boca, cristalizando-se no ar. Estalo, estalo. Inúmeros cristais de gelo se espalharam rapidamente pelo braço de Kuzan, e a temperatura no campo de treinamento despencou. Correntes quentes e frias se chocavam, provocando um vento cortante que varria o campo, fazendo os espectadores tremerem com o frio repentino. Os cristais de gelo incharam em um instante. Com um grito feroz, Kuzan liberou uma onda ofuscante de neve e gelo de suas mãos. Ela se estendeu, formando um par de enormes asas de gelo. Um grito agudo e penetrante ecoou pelo terreno vazio. Um enorme pássaro de gelo irrompeu dos braços de Kuzan, abrindo bem as asas e avançando em direção ao Comodoro, a 100 metros de distância com uma força incontrolável. O frio extremo congelava tudo em seu caminho, cobrindo o chão com uma espessa camada de geada e cobrindo toda a área com um branco ofuscante. Bloco de gelo, bico de fazão. Naquele momento, Darem sentiu uma pressão avassaladora vindo em sua direção. O pássaro de gelo de 10 metros de altura avançou como uma geleira em colapso. Ele estava prestes a se mover, então percebeu que seu pé direito estava dormente e rígido. Olhando para baixo, ele viu que uma fina camada de gelo havia se formado em sua bota militar em algum momento. Aquele chute agora? Kuzan é incrível. Mesmo depois de levar um golpe forte, ele ainda conseguiu congelar o pé do Darem. No mínimo, ele não pode desviar desse movimento agora. Seus reflexos em batalha são aterrorizantes. Os fuzileiros navais ficaram boquiabertos, com os olhos fixos em Darem. Naquele momento, diante do imenso pássaro de gelo, a figura do Comodoro parecia impossivelmente pequena, como se ele pudesse ser engolido pela tempestade de neve a qualquer momento. Mas então, eles viram os cantos da boca de Darem se curvarem em um sorriso irônico. Uma moeda apareceu em sua mão. Apenas uma moeda simples, fria e metálica. Zumbido. Com o movimento do polegar, a moeda girou no ar. O tempo pareceu passar mais devagar. Ao girar, refletiu o grito do pássaro de gelo, os rostos chocados da multidão, a excitação de Kuzan, e o sorriso desafiador no rosto do Comodoro. Arcos de eletricidade azul crepitavam nas pontas dos seus dedos. Cara ou coroa? Sobrecarga magnética, canhão elétrico. À distância, as pupilas de Zephyr diminuíram. O mundo pareceu parar por um instante. Então, bum!
Um colossal raio vermelho alaranjado, envolto em eletricidade crepitante, explodiu do campo de treinamento. A luz intensa e ofuscante lançou o mundo inteiro em uma noite momentânea. Em meio às expressões atordoadas da multidão, o raio magnético rugindo atravessou o pássaro de gelo gigante sem resistência, derretendo-o até virar lama enquanto ele corria em direção a Kuzan a uma velocidade estonteante. Não, Kuzan, saia daí! Gritos de alarme soaram. Kuzan ficou paralisado, olhando com os olhos arregalados enquanto o devastador canhão de raios avançava em sua direção, a luz engolfando tudo em sua visão. Bum! O raio engoliu sua silhueta. Uma violenta onda de choque explodiu, e o calor abrasador se transformou em uma explosão selvagem e estrondosa que queimou o campo de batalha. Os olhos de Kuzan se arregalaram. Dentro da luz envolvente, uma figura imponente apareceu de repente diante dele. Cabelos roxos esvoaçavam ao vento. Um manto branco como a neve ondulava atrás dele com a palavra justiça estampada com ousadia. Ele ficou parado como um dragão em pleno voo. Capítulo 145. Luz e sombra dançavam diante de seus olhos, e o manto sagrado ondulava no vento forte. Kuzan ficou ali atordoado, olhando para a figura imponente à sua frente. Algo quente surgiu em seu peito. Zephyr, sensei. A cena carregava uma espécie de força avassaladora e tocante, que ficou gravada profundamente em seu coração. Somente 5 segundos depois a luz brilhante finalmente se apagou. Os ventos diminuíram e uma fumaça espessa começou a subir do chão. A essa altura, os fuzileiros reunidos já haviam sido todos derrubados no chão. Eles se apoiaram em seus sabres, erguendo-se trêmulos enquanto olhavam para o campo de treinamento, com os rostos tomados pelo choque. A fumaça turvou a visão deles. O que aconteceu? Eles saíram do caminho? Que tipo de poder era esse? Ele é um de nós do campo de treinamento. Todos os rostos estavam cheios de descrença. Logo, uma brisa soprou, dissipando a fumaça e revelando a cena no campo. Os olhos deles se arregalaram de horror. Uma enorme vala carbonizada atravessava o pátio da escola. Brasas ainda brilhavam dentro dela, estendendo-se dos pés de Darem até o outro lado da linha de visão, parando bem na frente de uma figura enorme. Zephyr Sensei. É o Zephyr Sensei. Ele protegeu Kuzan. Os fuzileiros navais gritaram de alívio, o peso em seus corações finalmente se dissipando. Zephyr estava diante de Kuzan como uma montanha imóvel, sua presença imponente e inabalável. Ele ergueu uma das mãos. Seu dedo indicador, coberto com armamento aqui, estava firmemente pressionado contra uma moeda giratória. O brilho escuro que cobria a moeda gradualmente desapareceu como um líquido derretido, e nuvens brancas de fumaça subiram do metal aquecido pelo atrito. Pensar em enrolar aqui de armamento em uma moeda, que ideia brilhante! Zephyr pegou a moeda, agora sem força, enquanto ela caía, e então olhou para o Comodoro ofegante e ligeiramente pálido. Após uma pausa, um raro sorriso de admiração surgiu em seu rosto. Darem, como você chegou a essa conclusão? Darem respirou fundo, controlando sua respiração difícil. Cada habilidade da Akuma no Mi, quando ativada, drena a força física do usuário. Essa é uma lei inquebrável do mar. E seu Jiki no Mi não foi exceção. Esse movimento, que ele chamou de sobrecarga magnética, funcionava levando seu corpo ao limite. Ao gastar a maior parte de sua resistência, ele sobrecarregou o campo magnético ao redor de uma moeda em um instante, amplificando-o a um estado violento e quase incontrolável, alcançando a força destrutiva de um canhão eletromagnético. O que realmente o pegou desprevenido, no entanto, foi o quanto mais resistência a moeda consumia após infundir aqui de armamento. Pelo menos o dobro de quando nenhum aqui era usado. Mas a julgar pela força daquele último golpe, o conceito era definitivamente sólido. O aqui de armamento pode ser revestido e enrolado em armas e, mesmo depois de deixar o corpo do usuário, pode permanecer ali por um curto período. Até onde Darem sabia, as guerreiras de Amazon Lily usavam o mesmo princípio, infundindo suas flechas com aqui de armamento para aumentar seu poder de penetração. Entretanto, quando a arma deixava o contato direto com o corpo, o aqui infundido começava a se dissipar rapidamente, até desaparecer completamente. Foi apenas um tiro no escuro. Não esperava que realmente funcionasse. Darem enxugou o suor da testa e deu um sorriso relaxado. Com Zephyr presente, ele poderia se esforçar ao máximo, até mesmo ultrapassar seus limites, sem precisar se preocupar em ferir Kuzan seriamente. O nome Zephyr dos Punhos Negros já foi o pesadelo de inúmeros piratas. Dava para perceber isso só pela forma como ele parou um canhão elétrico com um único dedo. Zephyr riu das palavras de Darem. Que lunático! Ele se virou, deu um tapinha no ombro do ainda atordoado Kuzan e sorriu. O que houve, Kuzan? Você está bem? Acordado do seu transe pelo sorriso caloroso de Zephyr, Kuzan esfregou a parte de trás da cabeça timidamente. Estou bem. O Darem é muito forte. Eu perdi. Seu olhar para Darem era cheio de respeito e admiração. Aquele momento agora mesmo, enfrentando a ameaça da morte. Kuzan sabia que não havia como desviar daquele ataque. E se ele não conseguisse desviar? Uma moeda envolta em armamento aqui. Seu corpo teria literalmente explodido no local. Bom, assim mesmo. Você já é mais do que bom o suficiente. Naquela época, nem Sakazuki e Borsalino eram melhores que você, disse Zephyr sério. Ele olhou para Darem enquanto falava. Isso não quer dizer que Darem fosse mais forte que Sakazuki e Borsalino.
Os dois haviam evoluído significativamente desde que terminaram o treinamento. Naquele momento, Darren era poderoso, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer. Afinal, Sakazuki e Borsalino entraram no programa antes de Darren e Kuzan. Ainda assim, com tempo suficiente, não havia dúvidas de que Darren conseguiria alcançá-lo. Pelo que acabará de ver, Zephyr estava confiante de que, sob sua orientação, Darren e Kuzan fariam um progresso explosivo durante seu tempo no acampamento. Os olhos de Kuzan brilharam novamente com o elogio de Zephyr. Hahaha. Ouviu isso, Darren? Posso ter perdido desta vez, mas vou recuperar o atraso em breve. Ele fez um caloroso sinal de positivo. Não fique complacente. Darren sorriu. Nem pensar. Com um monstro como você me perseguindo, como eu poderia me dar ao luxo de fazer isso? Tudo bem. Zephyr sorriu. Todos a bordo, juntem-se. Sua voz soou alta e clara. Ao seu chamado, todos os fuzileiros navais rapidamente ajeitaram seus uniformes, com expressões sérias enquanto corriam para a formação no campo de treinamento. A luz dourada do sol brilhava, iluminando seus rostos jovens, ansiosos e apaixonados, cada um deles brilhando com energia. Em perfeita sincronia, eles levantaram as mãos em saudação. Zephyr Sensei. Um sorriso orgulhoso se espalhou pelo rosto de Zephyr enquanto ele levantava a voz. Então, deixe-me anunciar formalmente as 5 melhores colocações no campo de treinamento de elite de oficiais deste ano. 5º lugar, Yamakaji. 4º lugar, Tokikaki. 3º lugar, Gion. 2º lugar, Kuzan. E lá no topo, ele fez uma pausa com os olhos pousados no fuzileiro naval de cabelos escuros parado à frente da multidão. Darren Rogers. Vamos todos dar os parabéns ao Darren por receber esta honra. Aplausos estrondosos irromperam. Todos olharam para Darren com admiração e respeito. Ele havia merecido isso, não havia dúvidas. Bom trabalho. Zephyr acenou com a mão, e os aplausos diminuíram lentamente. É claro que essas classificações são apenas temporárias. Seu olhar percorreu todos os rostos na multidão. Durante o tempo que vocês estiverem aqui no acampamento, todos vocês terão o direito de desafiar os 5 primeiros colocados. Se vencerem, tomarão o lugar deles, sem exceções. Sem reclamações. É a vida. Isso é verdade na academia, e ainda mais no mundo real. No momento em que você relaxa, alguém vai te ultrapassar. Então, continue crescendo mais forte. Siga em frente. Continue lutando. Eu sempre estarei com você. Não importa o que você conquiste através dos mares, seja você um pilar dos fuzileiros navais ou até mesmo ascenda ao posto de almirante. Zephyr respirou fundo, sua voz ecoando como um trovão. Enquanto vocês continuarem lutando pela justiça em seus corações, sempre terei orgulho de vocês. Ele sorriu. Meus alunos. E então, naquele dia, o 3º campo de treinamento de elite de oficiais no quartel-general da Marinha começou oficialmente. E aquele que temporariamente reivindicou o título de melhor da classe era Darren Rogers, o fuzileiro naval do Mar do Norte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Naquela noite. Tarde da noite. Campo de treinamento, prédio administrativo, escritório do instrutor-chefe. Uma lamparina de querosene brilhava suavemente, lançando uma luz quente que afastava as sombras do quarto. Zephyr estava sentado a uma mesa desgastada pelo tempo, caneta na mão, cabeça baixa, enquanto trabalhava em uma pilha de documentos. O brilho da luminária estendia sua silhueta pela parede, alta e larga. Enquanto ele folheava as páginas, ficou claro que eram os arquivos pessoais dos novos recrutas do campo de treinamento. Ao lado dele havia uma garrafa de vidro verde com bebida alcoólica já aberta. Ufa! Depois de um longo tempo, Zephyr finalmente fechou o arquivo na mão, exalando um profundo suspiro. Um sorriso satisfeito se formou lentamente nos cantos de sua boca. Os recrutas deste ano foram impressionantes, tanto que, no geral, superaram até mesmo a primeira e a segunda sessões. Sua excelência foi suficiente para deixar até Zephyr, o instrutor-chefe, espantado. Ao olhar para os nomes brilhantes impressos nos arquivos, seu coração se encheu de expectativa. Animado, Zephyr não resistiu a acender um charuto. Deu uma tragada lenta e satisfeita, depois ergueu a garrafa e tomou um gole. Toque, toque, toque. Alguém bateu do lado de fora da porta. Zephyr congelou, apagando rapidamente o charuto e guardando-o. Antes que ele pudesse esconder a garrafa, a porta se abriu e Gion entrou segurando uma pasta. Zephyr Sensei. Ela estava prestes a falar, mas seu nariz afilado se contraiu ao sentir o cheiro de fumaça de charuto. Seus olhos percorreram Zephyr, claramente culpado. Ela franziu a testa ligeiramente. O médico não te aconselhou a parar de fumar e beber? Não é bom para o seu estado. Agora que o acampamento havia começado oficialmente e com poucos funcionários, o oficial de Estado-Maior Tsuru sugeriu que Gion servisse temporariamente como assistente de Zephyr para ajudar com tarefas administrativas. Pego em flagrante, Zephyr riu descaradamente. Gion, vamos lá, hoje foi um bom dia. Eu só estava comemorando. Você disse a mesma coisa ontem. Bem, eu também estava de bom humor ontem. Gion suspirou exasperado. Ela conhecia muito bem a personalidade de Zephyr, teimoso e cabeça dura. Conselhos simplesmente não o agradavam. Tanto faz, ha 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 ha. Zephyr riu, levantando a garrafa com o rótulo xerez. Meu corpo não é tão frágil assim. E essa é a bebida mais ousada que existe. Se passo um dia sem ela, me sinto completamente mal. Isso se chama dependência de álcool, disse Gion secamente.
Zephyr. Ele largou a garrafa com um suspiro de derrota, silenciosamente arrependido de ter concordado com a sugestão de Tsuru. Lançou a Gion um olhar de relutância. Certo, o que te traz aqui? Gion deu um passo à frente e colocou a pasta em sua mesa. Esta é a lista de construção finalizada e o orçamento para a reconstrução do prédio de ensino. Zephyr deu uma olhada, mas as colunas densas de números e letras miúdas fizeram sua cabeça girar. Ele dispensou o pedido com um gesto. Você cuida disso. Então, depois de uma pausa, ele olhou para ela seriamente. Eu confio completamente em você. Você só está tentando sair dessa. A boca de Gion se contraiu, mas ela manteve a compostura. Quanto ao financiamento, a sede não alocou nenhum orçamento específico. Zephyr levantou uma sobrancelha. Aquele pirralho, Darin, não disse que cobriria os danos. Gion pescou e respondeu instintivamente, sim. Zephyr sorriu. Então está resolvido. Sengoku me disse que aquele garoto é rico. Os olhos de Gion tremeram levemente, mas ela assentiu com resignação. Então vou me retirar, Zephyr-sensei. Tudo bem, descanse um pouco. Gion, espere. Zephyr de repente a chamou. Ela parou e se virou com uma expressão confusa. Você passou um tempo servindo no Mar do Norte, certo? Você provavelmente conhece aquele garoto, Darin, melhor do que ninguém. Na sua opinião, que tipo de pessoa ele é? A pergunta pegou Gion desprevenida. Ela ficou em silêncio por um momento. Que tipo de pessoa era Darin? Imagens passaram pela sua mente. Sua fúria durante o primeiro encontro foi desencadeada por Lady Yadis, a esposa do governador. Seu próprio confronto com Darin quando ela descobriu que ele estava aceitando subornos. O respeito bajulador que ele demonstrou pelos dragões celestiais. O pai chorando vendendo flores no hospital. A morte dos dragões celestiais. A batalha selvagem e implacável contra o Birnwold. Darin é uma pessoa muito complicada. Após um longo silêncio, Gion finalmente falou com a voz baixa. À primeira vista, ele parece um canalha sem vergonha. Mas na realidade... Sério? Zephyr se inclinou um pouco para frente, com os olhos cheios de curiosidade. Ele também é um canalha sem vergonha, disse Gion friamente. Zephyr. Mas... Gion suspirou de repente, parecendo relutante enquanto continuava. Mesmo que seus métodos e abordagens sejam questionáveis, por razões que não consigo explicar, ele sempre consegue resolver as situações mais problemáticas com facilidade. E sob sua administração, Mar do Norte alcançou a paz. A vida das pessoas comuns melhorou significativamente. Entendo. Zephyr murmurou pensativamente. Então, na sua opinião, qual é a visão daquele garoto, Darin, sobre justiça? Gion ficou em silêncio por um longo tempo, depois balançou a cabeça lentamente. Sua expressão era complicada. Não sei, Zephyr-sensei. Eu realmente não sei. Que tipo de pessoa ele é realmente? Comodoro Darin, está é a residência que o campo de treinamento providenciou para você. Em frente a uma pequena casa desgastada pelo tempo, um jovem tenente da marinha falou respeitosamente. A casa não era luxuosa, claramente envelhecida, com paredes desbotadas e era subindo pelos cantos. Mesmo assim, o interior havia sido cuidadosamente limpo. Tinha um jardim de 40 metros quadrados. Uma típica vila isolada, o estilo era comum nos alojamentos civis do quartel-general. Normalmente, oficiais com patente de comandante ou superior recebiam uma para uso pessoal ou de suas famílias. Obrigado. Darin sorriu e assentiu. Ele não era exigente quanto ao local onde morava. Com sua riqueza, ele poderia facilmente comprar uma grande mansão em Marineford, mas como a sede já havia tomado providências, isso o poupou do problema. A propósito, os outros estagiários também estão hospedados aqui perto? De repente ele pensou em perguntar. O tenente assentiu. Sim. Além do comandante Tokikaki e do comandante Gion, que já possuem casas aqui, todos os outros foram designados para este bairro para facilitar a gestão do acampamento. Muitos estagiários trouxeram suas famílias e se mudaram há apenas um mês. Essa era uma prática padrão no campo de treinamento. Foi apenas devido às circunstâncias únicas de Darin, sua longa permanência no Mar do Norte e à hospitalização de Roger, que ele estava se mudando agora. Tudo bem. Agradeço. Darin sorriu e casualmente entregou ao tenente um maço de dinheiro. Não, Comodoro Darin, isso não é necessário. O rosto do jovem ficou vermelho quando ele olhou para o grosso maço de notas e rapidamente deu um passo para trás. Vá em frente e pegue. Não gosto que me recusem a gentileza. Além disso, preciso pedir um favor. Darin sorriu enquanto colocava o dinheiro nas mãos do tenente. Amanhã de manhã, vá comprar uma cesta de frutas frescas e peça para entregar aqui, tudo bem? Antes que o jovem fuzileiro pudesse responder, Darin deu-lhe um tapinha no ombro e entrou. O tenente olhou fixamente para as costas de Darin e depois para a ponta, facilmente equivalente a mais de meio ano de salário. De repente, seu rosto ficou vermelho de excitação. Ele se pôs em posição de sentido e fez uma saudação. Sim, senhor. Cumprirei a tarefa sem falta, Comodoro Darin. Darin acenou de volta. Descanse um pouco. Capítulo 147. Então os rumores são verdadeiros, você realmente é rico. Darin tinha acabado de entrar no pátio quando uma voz baixa e divertida chamou à frente. À sombra de um carvalho, havia 2 cadeiras de praia. Uma delas estava ocupada por uma figura que descansava sem preocupações. Invadir o quintal de outra pessoa não é exatamente educado, sabia? Disse Darin com uma risada leve. Dragon deu de ombros, sorrindo. Não seja tão mesquinho. Uma casa desse tamanho? Você não vai usar tudo mesmo. Darin só conseguia balançar a cabeça para esse cara sem vergonha.
Ele se recostou na outra cadeira de praia, olhando silenciosamente para o céu estrelado. Seus olhos profundos lentamente perderam o foco. Ao ver Darren não dizer nada e incapaz de ficar quieto por muito tempo, Dragon rapidamente procurou um assunto. Ei, eu nunca te parabenizei. Você foi o melhor da turma no acampamento de treinamento deste ano. Está só começando. Não se esqueça, Kusa não é chamado de monstro à toa, respondeu Darren, olhando para ele. Mas diga-me, contra-almirante Dragon, você realmente não vai para casa? Dragon balançou a cabeça. Não, acabei de brigar feio com o velho. Não estou com vontade de voltar para olhar para essa cara feia. Ah, perguntou Darren casualmente. Por que vocês brigaram? Dragon entrelaçou as mãos atrás da cabeça, olhando para as estrelas enquanto suspirava. Eu disse ao velho, todo animado, que um dia eu queria me tornar um almirante. Mas ele simplesmente surtou, como um gato com os pelos arrepiados. Disse para eu desistir daquele sonho. Disse que eu deveria simplesmente tentar ser um vice-almirante como ele, viver uma vida despreocupada. Disse que minha personalidade não era adequada para ser um almirante. Enquanto ele falava, o tom de Dragon tornou-se amargo e um pouco indignado. Só porque ele não quer uma promoção não significa que ninguém mais queira, sabe? Ele virou a cabeça para olhar para Darren. Darren, você entendeu, né? Eu cresci ouvindo falar dele, todo mundo me chamando de filho do herói da marinha, falando sobre como herdei seu sangue heróico. Você não gosta de ouvir esse tipo de elogio, interrompeu Darren de repente. Dragon ficou surpreso. Ele hesitou. Não exatamente. Então ele franziu a testa, irritado. É que, todo mundo me impõe expectativas, mas ninguém nunca pergunta o que eu quero. Darren revirou os olhos. Problemas típicos de garoto rico. Sinceramente, ele tem tempo de sobra. Ele não pôde deixar de reclamar interiormente. Então o que você quer? Com isso, os olhos de Dragon brilharam. Ele se sentou um pouco ereto, a voz cheia de entusiasmo. Ótima pergunta. De repente ele gritou, assustando Darren o suficiente para que ele quase pulasse da cadeira. Darren, sabe de uma coisa? Eu tenho um sonho desde criança. Em seus olhos, as estrelas pareciam brilhar ainda mais, e em seu rosto havia aquela arrogância juvenil e imprudente que só os jovens conseguem demonstrar. Eu quero mudar o mundo. Mudar o mundo? Darren levantou uma sobrancelha, provocando levemente. Não posso falar pelos outros, mas o mundo te tratou muito bem, não é? Banhado pelo brilho do nome de um herói, vivendo uma vida que a maioria das pessoas nem sequer sonharia. Pelo que eu sei, você já era um tenente-comandante chamativo no quartel-general da Marinha aos 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu ainda era um humilde marinheiro recruta no Mar do Norte, esfregando banheiros e fazendo trabalhos braçais para meus superiores. Você tinha a admiração de oficiais de alta patente e treinava junto com a elite dos fuzileiros navais. Eu passava meus dias lidando com soldados desbocados ou arriscando minha vida contra mafiosos e piratas. Então faça um favor a todos nós, poupe as reclamações. O rosto de Dragon ficou vermelho. Ele gaguejou desajeitadamente. Não foi isso que eu quis dizer, Darren. Darren dispensou a ideia com um gesto. Então vá em frente. Por que você quer mudar o mundo? Dragon respirou fundo. Quando eu era pequena, eu morava no Mar do Leste. Um lugar chamado Vila Foosha. Como o nome diz, havia moinhos de vento por toda parte. Você já ouviu falar, né? Darren assentiu, pensando consigo mesmo. Claro que sim. Provavelmente sei mais sobre isso do que você. Minha mãe morreu quando eu era bem pequeno. O velho estava sempre ocupado com seus afazeres, então não tinha tempo para mim. Os aldeões basicamente me criaram. Ele fez uma pausa, os olhos suavizando com a lembrança. Era um lugar tranquilo. Sem guerras, sem desastres. A vida era boa. Até que um dia, uma onda de refugiados chegou do mar. Sua voz baixou. Nunca vou me esquecer. Seus corpos não passavam de pele e osso, quase humanos. Pareciam esqueletos ambulantes. Eles vieram de um país devastado pela fome. Aí os piratas chegaram e pioraram a situação. Mais da metade da população morreu de fome. Os aldeões tentaram ajudá-los, mas seus corpos estavam muito debilitados. Eles não duraram muito. Sabe, Darren, a terra natal deles ficava a apenas 2 dias de viagem de Foosha por mar. A apenas algumas centenas de milhas náuticas, mas parecia um mundo à parte, o céu de um lado, o inferno do outro. Lembro-me de pensar, se eu tivesse mais poder, mais recursos, talvez pudesse tê-lo salvado. Certo. Se eu me tornasse um almirante, não, mesmo um almirante da frota, eu teria a autoridade e a força de trabalho para realmente proteger a justiça. Não é mesmo? Dragon cerrou os punhos, sua voz ficando tensa com convicção. Não estou dizendo que o método do velho esteja errado. Reprimir os piratas é importante. Mas talvez, só talvez, haja mais que nós, como fuzileiros navais da justiça, devêssemos fazer. Proteger os fracos. Defender o povo. Não é isso que os fuzileiros navais deveriam defender? Esse é o meu sonho. Ele se levantou de repente. Quero usar a justiça marítima para mudar o mundo. Para torná-lo um lugar melhor e mais feliz. Darren não disse nada por um tempo. Ele se virou e olhou para o perfil jovem e idealista de Dragon. E algo fez sentido. Então esta versão Dragon ainda acreditava na justiça da marinha. Mas Dragon, você realmente acha que o sofrimento daquele país foi causado apenas pela fome e pelos piratas? Você realmente acredita que os fuzileiros navais podem mudar o mundo? Talvez o vice-almirante Garp estivesse certo. As palavras de Darren pegaram Dragon desprevenido. Você realmente não serve para ser um almirante. Muito menos um almirante de frota. Vá para casa. Está tarde. Preciso descansar.
Com isso, Darren se levantou da cadeira e foi para dentro de casa. Quando a porta estava prestes a fechar, ele acrescentou uma última frase. Dragon, este mundo é muito mais cruel do que você pensa. Um dia você entenderá. Jovens e cheios de ideais, algumas pessoas só aprendem depois de atingirem a parede com força suficiente para sangrar. Até lá, as palavras de ninguém poderão mudar suas mentes. Bang! A porta se fechou atrás deles sem hesitação, deixando o Dragon sozinho no quintal, atordoado, e em silêncio por um longo, longo tempo. Capítulo 148. A luz do sol entrava pela janela projetando padrões salpicados de sombras de árvores nas paredes. O ar estava calmo, o cenário, tranquilo. Darren abriu os olhos e sentou-se lentamente na cama. O quarto era pequeno, mas arrumado e bem cuidado. Ele sentou-se ereto, verificando instintivamente sua condição. À medida que sua percepção física apurada era ativada, seu painel de atributos pessoais apareceu em sua mente. Físico, 65.131. Força, 63.135. Velocidade, 63.591. Fruta, 74.167. Comparado à última vez, todas as suas estatísticas melhoraram visivelmente. O físico foi o que mais aumentou. Aquele golpe quase letal de Kamuzari de Roger não foi à toa, aumentou sua resistência física em pelo menos 2 pontos. Os outros 3, força, velocidade e fruta, subiram mais de 1 ponto cada. É difícil acreditar que tudo isso veio de uma única batalha. Darren fez uma estimativa aproximada. Usando os antigos métodos de treinamento em que confiava no Mar do Norte, mesmo se esforçando ao máximo todos os dias, levaria pelo menos 3 meses para ver os mesmos ganhos. E isso veio de apenas uma breve troca, mas novamente fazia sentido. Sem exercícios práticos ainda não se comparam ao impacto do combate real. Aquela descarga de adrenalina na luta pela sobrevivência, a pressão sufocante em que cada célula, cada músculo, cada nervo é levado ao seu limite. O treinamento regular simplesmente não conseguiria reproduzir essa sensação. Somente batalhas contra verdadeiros poderosos poderiam liberar completamente o potencial do seu corpo e quebrar seus limites. Se eu pudesse passar por isso mais algumas vezes. O pensamento assustou Darren, e ele murmurou em voz alta, e então rapidamente riu de si mesmo. Um golpe quase o matou. A única razão pela qual ele sobreviveu foi pura sorte, e o fato de Roger não ter se esforçado ao máximo. Se tivesse sido uma luta real e séria, não haveria a mínima chance de ele sair vivo. Aquele corte, aquele do qual até deuses e fantasmas fugiriam. Darren instintivamente cerrou os punhos. Bufar. Vários segundos se passaram antes que ele soltasse um suspiro profundo e se levantasse para se lavar. Após o duelo no campo de treinamento, os cadetes ganharam 3 dias de folga. Em parte para permitir que as lesões das partidas se recuperassem. Em outra parte para dar aos cadetes, que vinham de todos os cantos do mundo, algum tempo para se acostumarem à vida em Marineford. Depois de um banho rápido, Darren se vestiu sua capa de fuzileiro naval e saiu. Folhas douradas flutuavam pelo quintal, o hálito fresco do final do outono havia chegado silenciosamente, tingindo até o ar com um leve frio. Enquanto olhava para baixo, Darren avistou Dragon esparramado na cadeira de praia, com os membros jogados para todos os lados e uma grande bolha saindo de sua boca enquanto ele roncava. Ele não conseguiu evitar esfregar as têmporas. Que bagunça! Darren balançou a cabeça e saiu do pátio. Um jovem tenente da marinha de aparência nervosa já esperava do lado de fora, segurando cuidadosamente uma cesta de frutas frescas. Assim que viu Darren, correu até ele respeitosamente. Comodoro Darren, aqui está a cesta de frutas que você pediu. O jovem fez uma saudação brusca. Darren aceitou a cesta com um sorriso. Obrigado pela ajuda. Não há problema algum, disse o tenente gesticulando freneticamente. Darren casualmente colocou outro maço de notas em sua mão. Comodoro Darren, senhor, o senhor já me pagou. Eu nem usei todo o dinheiro de antes. O tenente instintivamente deu um passo para trás. Pegue. E me traga um pouco de café da manhã, disse Darren com firmeza, colocando o dinheiro de volta nas mãos. Ele apontou para Dragon, ainda esparramado roncando na cadeira de praia. Nada começa o dia melhor do que um café da manhã quentinho, certo? Com isso, Darren se virou e foi embora com a cesta de frutas na mão, deixando o tenente perturbado parado ali, segurando mais dinheiro do que seu salário de meio ano, completamente perplexo com a reviravolta dos acontecimentos. Isso é demais. A névoa da manhã havia se dissipado, e uma brisa fresca roçava seu rosto fresca e refrescante. Darren caminhou pela rua em um ritmo relaxado, com uma expressão calma e sem pressa. Ele não era do tipo que usava as pessoas de graça, especialmente aquelas que não faziam parte de sua equipe principal. De volta a Mar do Norte, uma região envolvida em disputas de poder da máfia, ele viu muitos dos chamados chefões do crime acabarem mortos em uma vala, assassinados pelos mesmos subordinados que eles desprezavam. Os Zeningen a quem eles costumavam dar ordens com desdém, muitas vezes acabavam sendo aqueles que os apunhalavam pelas costas quando a sorte acabava. O coração humano é complicado. Aquele maço de notas não significava nada para Darren, mas para aquele jovem tenente era uma pequena fortuna. A verdadeira riqueza não é medida por pilhas de ouro, ou pelos números da sua conta bancária, ou pela sua mansão ou iate. Está nos corações que você comprou.
Darren pode nunca precisar de nada daquele fuzileiro naval em vida, mas ter essa boa vontade guardada? É melhor tê-la e não precisar do que o contrário. Algumas centenas de milhares de libras para fazer um tenente da marinha, alguém que cuidava dos assuntos diários do campo de treinamento, ficar em dívida com você? Vale cada centavo. Por que não dar o dinheiro diretamente a ele? Claro que não. Isso ficaria mal. Suborno? Violação de regulamentos militares? Darren jamais faria uma coisa dessas. Ele simplesmente pediu ao tenente que o ajudasse a comprar uma cesta de frutas. E o café da manhã. Simples. Seguindo as instruções, Darren logo chegou ao seu destino. Antes mesmo de passar pelo portão, ele ouviu gritos vindos do pátio, acompanhados pelo som de algo sendo balançado e passos rápidos. Seu pirralho, você está ferido e ainda arrasta gatos de rua para casa. Já tem bicho demais nesta casa. Os bichos comem mais que as pessoas. Ah, pai, pare de me perseguir. Você não consegue ver. E se você cair? Posso ser cego, mas ainda consigo ouvir muito bem. Não corra, seu pirralho. Ouvindo o barulho, Darren não conseguiu evitar uma risada. Ele deu um passo à frente e empurrou o portão. Duas figuras congelaram no lugar. Um deles, no meio de uma corrida, tinha o cabelo cortado curto e estava envolto em bandagens da cabeça aos pés, ainda congelado em uma pose de corrida. Atrás dele, um homem cego de meia-idade estava ofegante, segurando um pedaço de madeira. Os dois viraram a cabeça lenta e desajeitadamente na direção de Darren. Ele levantou a cesta de frutas em saudação. Parece que você está se recuperando bem, Capitão Yamakagi. Darren disse com um sorriso. Capítulo 149. Sim, Darren veio visitar Yamakagi. A determinação demonstrada por Yamakagi durante a batalha no campo de treinamento deixou uma profunda impressão em Darren. Além disso, foi ele quem o feriu. Vir fazer o cheque era natural. Comodoro Darren. Yamakagi encarou Darren, que estava parado ali segurando uma cesta de frutas. Ele congelou por um segundo, mas logo se recuperou. Sorrindo um pouco timidamente, apresentou o visitante. Comodoro Darren, este é meu velho. Pai, este é o Comodoro Darren. Darren deu um sorriso educado para o homem de aparência rude. Olá, desculpe a intromissão. Um bordo erguia-se no pátio com suas folhas vermelhas flamejantes balançando na brisa fresca, de uma beleza de tirar o fôlego. Por que você não ficou no hospital mais alguns dias? Darren colocou a cesta de frutas no chão e sentou-se casualmente nos degraus, olhando para Yamakagi, que estava envolto em bandagens como um bolinho de massa. O quartel-general da Marinha oferecia assistência médica gratuita a todo o seu pessoal, e os oficiais de campo e superiores desfrutavam de tratamento ainda melhor. Quartos privativos e planos de recuperação especializados, por exemplo. Yamakagi coçou a cabeça com um sorriso. Não foi tão sério. Eu não queria incomodar os médicos e enfermeiros. Ele apontou com o queixo em direção à cozinha. E eu não me sinto confortável deixando o velho aqui sozinho. Você viu, a visão dele não é das melhores. Darren assentiu. Seus olhos percorreram brevemente o quintal arrumado. Alguns gatinhos desgrenhados cochilavam preguiçosamente na sombra sob o muro. Nesse momento, um vira-lata amarelo saiu correndo da casa, correu até Yamakagi e começou a lamber sua mão, abanando o rabo como um leque. Darren de repente entendeu de onde vieram aquelas marcas de garras no braço de Yamakagi. Você gosta de animais? Yamakagi acariciou a cabeça do cachorro e sorriu. Não muito, mas quando os vejo lá fora mal sobrevivendo, me sinto mal. Darren ficou em silêncio por um momento, depois pegou um charuto e o entregou a Yamakagi. Você pode fumar? Yamakagi olhou para o charuto com relevo dourado por um momento e então calmamente o pegou. Claro. Os dois sentaram-se nos degraus, fumando juntos em silêncio. Rapaz, fique para o jantar. Já está pronto, disse uma voz vinda da cozinha. O velho cego saiu e chamou Darren. É raro esse pirralho rabugento receber um amigo. Não diga não. Darren sorriu e não recusou. Tudo bem. Os pratos eram simples comida caseira. Mas Darren gostou. Era um tipo de aconchego que ele nunca havia experimentado antes. Depois do jantar, Yamakagi tomou a iniciativa de lavar a louça, deixando Darren sozinho com seu pai à mesa. Meu filho provavelmente lhe causou muitos problemas, não é? O cego quebrou o silêncio de repente, pegou um maço de cigarros amassado e ofereceu um a Darren. Darren balançou a cabeça. Na verdade, é o contrário. Causei bastante problema ao capitão Yamakagi. Enquanto falava, ele estudou o homem à sua frente, com cerca de 50 anos, mas com um rosto profundamente marcado pelos anos. Sua pele era bronzeada, suas mãos estavam cobertas de calos grossos e uma cicatriz cruel ia do olho esquerdo, atravessando o rosto na diagonal, até a bochecha direita. Percebendo o olhar de Darren, o velho apontou para a cicatriz e sorriu. Havia uma aspereza por trás daquele sorriso, algo feroz, algo mortal. Não se preocupe. Eu não deixei aquele pirata escapar facilmente. Darren não conseguiu evitar uma risada. Você parece alguém decidido e durão. Isso é bom. O velho cego deu uma tragada no cigarro e suspirou. Meu filho é muito mole. Quer dizer, ele é fuzileiro naval, mas vive trazendo gatos de rua. Já pensei em jogá-los fora mais de uma vez. Diga-me, rapaz, com um temperamento desses, meu pirralho consegue mesmo matar piratas? Darren exalou uma baforada de fumaça. Você está pensando demais. O capitão Yamakagi é um fuzileiro naval excepcional. Sua determinação em caçar piratas é mais forte que a de qualquer um. Ele fez uma pausa e acrescentou com um sorriso.
E aposto que você não sabia. Neste ano, no campo de treinamento, o capitão Yamakaji ficou em 5º lugar. O velho ficou em silêncio. Nesse momento, Yamakaji retornou, tendo terminado de lavar a louça. Vocês dois podem conversar. O velho cego pronunciou as palavras rigidamente, depois se levantou da cadeira e saiu da casa. Yamakaji deu um sorriso estranho. Desculpe, o temperamento do meu velho é um pouco estranho. Darren sorriu e dispensou o assunto com um gesto. Não se preocupe, acho que ele tem uma boa personalidade. Yamakaji ficou quieto por um momento e então perguntou de repente. Darren, durante aquela luta, você não estava dando tudo de si, estava? Ele olhou fixamente para o Comodoro, com os olhos ardendo de expectativa. Não, respondeu Darren sem rodeios, sem se preocupar em esconder. Yamakaji soltou um pequeno suspiro, claramente decepcionado. Achei que finalmente tinha aprendido uma nova técnica de espada. Pensei que conseguiria acompanhar vocês, monstros. Você vai. Darren respondeu seriamente, sem poupar elogios. Qualquer um corajoso o suficiente para desembainhar sua lâmina contra os fortes merece respeito. Aquele corte já era impressionante. Realmente. Os olhos de Yamakaji brilharam. Ele parou por um segundo, então pareceu se lembrar de algo. Com entusiasmo renovado, ele disse. Ei, você sabe que meu sonho é me tornar um herói como Garp, um homem de verdade, completo. Todo herói tem um nome legal para seus movimentos, mas eu tenho quebrado a cabeça esses últimos dias e ainda não consigo pensar em nenhum. Darren, você pode me ajudar a dar um nome para esse corte? Seus olhos brilhavam com a paixão ardente e a inocência da juventude, fazendo Darren rir sem querer. Quando se tratou disso, Yamakaji ainda era apenas uma criança, nem tinha 20 anos ainda. Que tal isso? Darren pensou nas chamas ferozes e ofuscantes que iluminavam o campo de treinamento. Depois de um momento, ele sorriu. Vamos chamar essa barra de fogo na montanha. Que tal? Depois de conversar um pouco, Darren não demorou muito e se despediu. Ao chegar ao portão do pátio, viu o pai de Yamakaji saindo da cozinha, segurando uma panela fumegante de frango e arroz. Resmungando baixinho, abaixou-se para dividir a comida entre os cães e gatos de rua. Darren sorriu ao ver aquilo e então se virou para acenar para Yamakaji. Darren. Ele havia caminhado apenas uma curta distância quando a voz de Yamakaji de repente soou atrás dele. Darren se virou. Lá estava o jovem, ainda enfaixado da cabeça aos pés, sob o bordo vermelho flamejante. De frente para o sol, ele ergueu o punho e socou o ar com toda a sua força. Vou continuar insistindo. Um dia, alcançarei todos vocês, monstros. Seus olhos brilhavam de determinação, brilhando com suor e luz do sol. Farei esse corte, e meu nome ressoarem pelo mundo todo. Darren congelou por um instante, depois abriu um sorriso largo e descontrolado. Tudo bem, estarei esperando. Cada vida brilhante e gloriosa, cada alma desgastada pelo tempo, pertenceu um dia a um jovem que suava sob o sol escaldante, dando socos com todas as suas forças. É por causa de uma juventude tão apaixonada e de sonhos tão puros que este vasto oceano brilha tanto. Capítulo 150. Durante os 2 ou 3 dias de inatividade, Darren aproveitou a oportunidade para explorar casualmente toda Marineford, o quartel-general da Marinha. A rigor, Marineford não era uma ilha única, mas sim um aglomerado de massas de terra que se assemelhava a um arquipélago. Por meio de planejamento administrativo, foi dividida em zonas civis e militares. A zona militar incluía principalmente estruturas defensivas de grande escala, como a Fortaleza Militar Central e o Porto Elíptico, juntamente com grandes arsenais, escritórios administrativos de várias divisões da Marinha, campos de treinamento e áreas costeiras patrulhadas por navios de guerra. A zona civil, também chamada de distrito residencial e comercial, abrigava os moradores locais de Marineford e as famílias dos fuzileiros navais. A maioria dos oficiais de alta patente também ficava ali. Embora Marineford servisse como centro de justiça para o mundo inteiro, a área residencial ainda tinha uma rua comercial bastante movimentada para dar suporte à vida diária e ao lazer. Para suprimentos e comércio, o quartel-general da Marinha emitia licenças comerciais para caravanas mercantes bem estabelecidas. Essas caravanas transportavam mercadorias, alimentos e diversos itens de necessidade do mundo todo. Ao chegarem, seus navios eram submetidos a rigorosas inspeções para garantir que não houvesse mercadorias perigosas a bordo antes de serem autorizados a entregar carga na zona civil. Darren estava sentado em uma cadeira de praia em seu pátio, fumando um charuto e perdido em pensamentos. Blub blub, blub blub. Um toque repentino de seu dendem-mushi militar o tirou de seus pensamentos. Ele tirou o aparelho do casaco e, ao ver o sinal, um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios enquanto ele completava a ligação. Bem, que honra que o estimado almirante do Mar do Norte, Momonga-sama, tenha tido tempo de me ligar. A voz cansada de Momonga surgiu na linha. Não brinque. Esse trabalho de almirante no Mar do Norte? Não é vida para humanos. Darren riu baixinho. Agora você entende a pressão que eu sofria antes, não é? Do outro lado, Momonga estava sentado sozinho no escritório do comandante da base da 321ª Divisão. Seus olhos estavam fundos de fadiga e ele parecia absolutamente exausto. Deu uma longa tragada no charuto e cerrou os dentes. Não sei como você se saiu antes. Esqueça os assuntos internos da Marinha: treinamento, compras, orçamento, exercícios, limpeza de pirataria. Estou acostumado com isso. Consigo lidar com isso. Sua voz subitamente ficou mais aguda, cheia de frustração. Mas o que há com todos esses banquetes sem fim?
Todos os dias são festas, jantares, bebedeiras, leilões, degustações de vinho. Será que esses nobres e políticos não têm trabalho de verdade para fazer? Convite atrás de convite. Principalmente depois que descobriram que você foi o melhor da turma no treinamento da sede, os convites sociais simplesmente explodiram. Eles são como tubarões farejando sangue, avançando um após o outro. A base tem 10 Dendemushi preparados para comunicação e pedidos de socorro a civis, e eles não param de tocar. Os olhos de Momonga estavam vermelhos, seu hálito exalava um cheiro forte de álcool. Ele parecia completamente miserável. Darren, você tem ideia de como foram minhas últimas 2 semanas? Todos os dias ou é bebida ou é comida, cabarés, casas de jogo privadas, presentes infinitos de charutos luxuosos e bebidas finas. Não consigo nem recusar. Se eu recusar, eles caem de joelhos na hora. Meu escritório não consegue nem comportar todo o ouro e prata que estão se acumulando. Eles continuam jogando mulheres bonitas em mim, e mesmo quando jogo um mísero par de 3 na mesa de cartas, eles dizem, ah não, essa é muito grande, eu desisto. Não sei por quanto tempo mais conseguirei continuar assim. Ele bateu o punho na mesa com os olhos vermelhos e a respiração ofegante. O que eles pensam que eu sou? Sou um fuzileiro naval justo. Ao ouvir as reclamações de Momonga, o sorriso de Darren só aumentou. Ele não pôde deixar de provocá-lo. Capitão Momonga, você sabe que está vivendo a vida dos sonhos, algo que a maioria das pessoas só pode desejar. Eu preferiria arriscar minha vida contra piratas. Ao ouvir a exultação de Darren, Momonga quase perdeu o controle, rangendo os dentes de frustração. Darren não conseguia parar de rir. O poder era o atalho definitivo. Diante da força absoluta, toda autoridade, status, fama e riqueza tiveram que ser deixados de lado. De volta ao Mar do Norte, sua influência não veio de manobras políticas, mas sim de um poder avassalador, forte o suficiente para dominar toda a região. Aqueles sorrisos e palavras lisonjeiras eram apenas máscaras de submissão diante de seu poder. Após chegar ao quartel-general dos fuzileiros navais e conquistar o título de melhor da classe, ficou claro que a força de Darren Rogers não se limitava ao Mar do Norte. Mesmo entre as forças dos fuzileiros navais do mundo inteiro, ele detinha um domínio incomparável. Naturalmente, quando os nobres comerciantes e oficiais do Mar do Norte souberam disso, eles se aglomeraram como tubarões sanguinários, atirando-se contra Momonga, representante e sucessor de Darren, em um frenesi de bajulação e bajulação. E esse sempre foi o plano de Darren. Quanto mais barulho ele fazia na sede, mais inabalável sua influência no Mar do Norte se tornava. Ainda assim, esse tipo de ambiente social não era adequado para alguém como Momonga, cuja natureza era séria e composta. Na verdade, você está muito tenso. Relaxe um pouco, Momonga. Não deixe isso pesar sobre você. Darren riu baixinho. Esses chamados banquetes e jantares? Simplesmente recuse se não forem necessários. Somos fuzileiros navais, não há necessidade de perder tempo entretendo um bando de bêbados inchados. Concentre-se em desenvolver seu poder bruto. É isso que realmente importa. Claro, se ficar muito estressante, não há mal nenhum em relaxar em um cabaré de vez em quando. Darren piscou para ele. Momonga revirou os olhos. Socializar realmente não era seu forte, e as palavras de Darren lhe deram algum alívio. Como estão as coisas com a Germa 66 ultimamente? Darren perguntou. A menção a negócios imediatamente fez Momonga entrar em modo de trabalho. Seu tom ficou sério. Não há muito movimento por enquanto. Nossa colaboração com Vinsmoke Jude continua normalmente. Darren assentiu. E como está meu adorável afilhado? Momonga exalou uma longa baforada de fumaça e respondeu em voz baixa. A influência de Doflamingo continua se expandindo, e seu poder cresce rapidamente. Há alguns dias, ele se envolveu em uma briga com um pirata que tinha uma recompensa de mais de 30 milhões. Não demorou nem um minuto. Ele estraçalhou o pobre coitado. Mas, no geral, ele ainda mantém as coisas sob controle no Mar do Norte, seguindo suas regras. Bom, Darren sorriu satisfeito. Mas falando nisso, você ainda não me parabenizou por ter ficado em primeiro lugar na turma. Momonga bofou. Isso não era óbvio? De qualquer forma, tenho trabalho a fazer. Um novo carregamento de armas da Germa 66 acabou de chegar ao porto. Preciso inspecioná-lo. Certo, obrigado pelo seu trabalho duro. Quando eu voltar para o Mar do Norte, te pago um drink. Darren disse com um sorriso, ganhando um revirar de olhos exagerado de Momonga. A chamada militar Dendemushi terminou. Assim que Darren o guardou, uma cabeça surgiu de repente na frente dele, bloqueando a luz do sol. Sorrindo de orelha a orelha, cheio de bajulação descarada. Darren, juro que vocês não têm educação nenhuma. Invadir o quintal de alguém sem bater. Vocês não têm medo que eu leve uma surra? Darren soltou um suspiro desamparado. Ele já tinha notado esse cara escutando atrás da parede. Tokikaki riu sem jeito e esfregou as mãos. Então, Darren, posso te pedir um favor? Darren levantou uma sobrancelha. Não, curto e firme. O rosto de Tokikaki imediatamente caiu. Então, com um baque ele caiu de joelhos, agarrando-se firmemente às pernas de Darren, e começou a soluçar dramaticamente. Por favor, Darren, quero me transferir para o Mar do Norte. Não tem vaga para vice-almirante? Deixe-me ser o assistente de Momonga. Eu também quero essa vida. Uma vida imprópria para humanos deve ser suportada por mim, Tokikaki, o gênio altruísta. Por favor. Seus gritos eram absolutamente de cortar o coração. Darren. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.